Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Eu vou ler um trecho do prefácio do livro do Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo, que é da edição da edição portuguesa, né? Então tá em português europeu, mas eu vou, digamos assim, traduzir para o nosso português americano, né, de 1946. O livro, salvo engano, ele foi publicado em 1931. E eu vou, com isso, entrar na temática do qual eu quero falar, né, que é desse vídeo. Então vamos lá. Abre aspas. O remorso crônico, e com isso os moralistas estão de acordo, é um sentimento bastante indesejável. Se considerais ter agido mal, arrependei-vos, corrigi os vossos erros na medida do possível e tentai conduzir-vos melhor na próxima vez. E não vos entregueis, sob nenhum pretexto, à meditação melancólica de vossas faltas. Rebolar no lodo não é, com certeza, a melhor maneira de alguém se lavar. Também a arte tem a sua moral, e grande parte das regras dessa moral são idênticas, ou pelo menos análogas, às regras da ética vulgar. O remorso, por exemplo, é tão indesejável no que diz respeito à nossa má conduta, como que se relaciona com a nossa má arte. O que aí existe de mal deve ser encontrado, reconhecido e, se possível, evitado no futuro. Meditar longamente sobre as fraquezas literárias de há 20 anos, tentar remendar uma obra defeituosa para lhe dar uma perfeição que ela não tinha quando da sua primitiva execução, passar a idade madura a tentar remediar os pecados artísticos cometidos e legados por essa pessoa diferente que cada um é na sua juventude. Tudo isto certamente é vão e fútil. E eis porque este atual admirável mundo novo é o mesmo que o antigo. Seus defeitos, como obra de arte, são consideráveis, mas para os corrigir, ser-me-ia necessário escrever novamente o livro e, durante esse novo trabalho de redação, ao qual me entregaria na qualidade de pessoa mais velha e diferente, destruiria provavelmente não apenas alguns defeitos do romance, mas também os méritos que ele poderia ter possuído na origem. Por esta razão, resistindo à tentação de me rebolar no remorso artístico, prefiro considerar que o ótimo é inimigo do bom e depois pensar noutra coisa. Fecha aspas. Pessoal, isso daqui é um depoimento, digamos assim, de um artista sobre a sua obra de arte, certo? Basicamente aquele negócio, a gente, quando é jovem, comete erros, e quando chega na idade madura, né, repensa esses erros, vê os defeitos. No entanto, como o próprio Aldous Huxley disse, ele não quis corrigir nessa nova edição de 15 anos depois, né, do lançamento, essa de 1956,
os erros dele porque simplesmente não seguia o mesmo livro. E bom, onde eu quero chegar? Primeiro leiam esse livro, tá? Ele é muito bom. Não vou entrar na temática dele porque só isso daria um vídeo à parte. Mas o que eu digo isso é o seguinte: quando tentam se reescrever obras de arte, principalmente livros, e também acontece com cinemas, quando se fazem os reboots, acho que chamam, não lembro o termo específico, né? Para, digamos assim, uma linguagem atual, certo? Mas ficando só na parte da literatura, assim, essa pretensa ideia de atualização, ao meu ver, além de tudo, é uma grande iconoclastia, assim, certo? Primeiro que, assim, as estéticas, a terminologia, tudo o que compôs a obra de arte, por exemplo, ela pode ser membro de um movimento, parte de um movimento artístico, é um documento histórico, tá? Certo? E aí eu digo isso, por exemplo, um caso brasileiro de gente que quis, bem ao modo nazista de ser, como se diz, tirar de circulação os livros do Monteiro Lobato, por considerar que ele tinha um linguajar racista. Basicamente, os livros do Sítio do Pica-Pau Amarelo, onde a tia Anastácia, que era uma empregada da casa, né, do sítio da Dona Benta, era referida como preta, negra, basicamente quando se referia a ela informalmente, certo? Bom, e mais recentemente colocaram aqueles triggers warning, ou seja, vídeos de gatilhos, né, e dizendo possível conteúdo racista. Foi, digamos, uma solução provisória permanente, e uma das descendentes do Monteiro Lobato se propôs a reescrever as obras. Assim, primeiro, grande parte dessas obras que se pretendem reescrever, que as pessoas querem reescrever, invariavelmente de gente que não leu elas, não problematizou, não pensou sobre elas. Um exemplo disso, só fugindo da linha, quando se fala de naturalismo no Brasil e se usa o exemplo dos Sertões, que é o livro mais importante desse movimento, né, do Euclides da Cunha. E aí eles citam a frase inicial do capítulo, da parte, que é em 3 partes, a terra, o homem, a luta, que ele começa: o sertanejo é um bravo. E aí dizendo como se ele fosse a favor dos sertanejos e contra a repressão, digamos assim, né? Repressão do exército. Quando, na verdade, se você for ler a obra, e como eu digo, recomendo, que além de tudo é uma leitura muito boa, muito gostosa, você vai ver que ele continua com a sua mentalidade positivista, ordeira,
e reverente ao exército como uma organização militar, né, obviamente, mas uma organização pública da ordem em si, entendeu? Da ordem republicana, certo? Tá? E da racionalidade, basicamente a mentalidade, como eu já disse, positivista, certo? Bom, também há outros casos, entre eles, por exemplo, tentam reproblematizar o Senhor dos Anéis, certo? Que segundo alguns intérpretes, eu não li, mas que seria de uma ideologia cristã. Qual mais? Tentam, como se diz, já há propostas de uma editora inglesa de reescrever o 1984 com uma protagonista mulher empoderada, certo? Quando, e só para falar dessa obra, também dava para falar do Admirável Mundo Novo, do Huxley, e do 1984, do Orwell, que são obras até cronologicamente e da data de publicação bem próximas, né? Assim, esquecendo problemáticas que eram da época em si, entendeu? Como eu disse, o livro, ele é um documento histórico, ele, por mais fantasioso que ele seja, e aí temos um exemplo disso, Kafka, ou até o Lewis Carroll com Alice no País das Maravilhas, por exemplo, basicamente tirar do contexto disso e criar novas obras. De forma alguma, eu não sou contra criar novas obras, mas assim, eu acho que a obra escrita, o que foi feito, digamos assim, tá feito, tá? Não adianta assim tentar reescrever, tentar atualizar. É que nem, por exemplo, tem gente querendo trazer para a linguagem atual, em termos atuais e não das edições, o Machado de Assis, certo? Para ficar mais acessível aos outros, para os alunos. Eu não vou mentir, os romances do Machado de Assis são para mim insuportáveis, são muito chatos. Eu consegui ler, eu tenho todos eles, toda a obra dele, estão ocupando 3 volumes enormes, né? Se não me engano, da década de 40, até um dos livros mais velhos que eu tenho no meu acervo. Mas assim, eu só consegui mesmo ler os contos, que são todos excelentes, e os sonetos, a parte de poesia. Os romances em si são horríveis. Tá, mas tirando a minha crítica literária à parte, assim, isso daí é nivelar por baixo, tá? Certo? Assim, a gente já tem uma pobreza intelectual, uma pobreza no vocabulário, certo? Isso mesmo entre as elites, tá? Aonde, assim, fazer isso, reescrever as obras, reeditar as obras, fazer atualizações das obras, é simplesmente criar algo novo, certo?
E assim, eu não vou entrar na questão de ser um plágio, mas basicamente é uma nova obra, certo? Então, não é o que o Machado de Assis, por exemplo, escreveu, não é o que o George Orwell escreveu, não é o que o Aldous Huxley escreveu, não é o que o Euclides Lacunha escreveu, não é o que o Monteiro Lobato escreveu, é o que outra pessoa escreveu, é uma nova coisa, é outra coisa, certo? No máximo estão usando o nome desses artistas, desses autores, para, digamos assim, para fins comerciais, certo? É quase, por exemplo, quando um artista morre, isso é mais recentemente, e aparecem textos não publicados, textos considerados apócrifos, certo? Ou até projetos que foram considerados em ficar, eles escreveram, mas ficaram engavetados, certo? Então é isso. Primeiro, isso daí é nivelar por baixo, assim, quando você pensa em mudar a linguagem, certo? E também só se aproveitar de um nome de nomes que já estão estabelecidos, tanto no contexto cultural quanto no mercado editorial, que já estão consagrados, mas que de fato é outra coisa distante do que eles queriam, da proposta artística e do tempo em que foi escrito. Basicamente, como eu disse, é uma iconoclastia.